Pessoal, então bom dia. Agora já estamos aqui com mais de 60 participantes. Eu vou dar início à agenda do nosso webinar sobre o Observatório de Pagamentos por Serviços Ambientais. E para isso vou chamar a Mirela Sandrini, diretora executiva do WRI Brasil, para fazer uma fala de abertura. Em seguida, continuada pela Gabriela, representante da agenda de PSA na Secretaria de Bioeconomia Nacional do MMA. Bem-vindos. Bom dia a todas e todos. É uma alegria imensa dar boas-vindas a todos, né, neste webinar. Eu quero já agradecer a presença de representantes do governo, organizações da sociedade civil, empresas, parceiros técnicos, potenciais apoiadores aqui dessa agenda também. O objetivo desse webinar hoje é apresentar o Observatório de Pagamentos por Serviços Ambientais, conhecido como OPSA, suas oportunidades também de parceria, os seus caminhos de financiamento e cofinanciamento, mostrando como que essa iniciativa ela pode sim contribuir para fortalecer e ampliar a agenda de PSA no Brasil. Para quem não conhece, o WR Brasil é um instituto que produz, dissemina e utiliza conhecimento e dados qualificados para orientar decisões públicas e privadas rumo a uma economia de baixo carbono. Como uma instituição de pesquisa que trabalha diariamente aqui, né, para conciliar natureza, sociedade, economia, é uma honra para a gente estar hospedando recentemente, né, o OPSA. É com muita alegria que a gente faz isso. A gente também vive um momento muito positivo no Brasil para a agenda de PSA. Acho que nos últimos anos aqui a gente observou uma grande mobilização para criar um ambiente favorável aos pagamentos por serviços ambientais. A gente avançou muito em marcos regulatórios, em mecanismos financeiros, iniciativas que vão demonstrando na prática o valor econômico, social e ambiental dos serviços prestados pela natureza. Ao mesmo tempo, esse ecossistema ele se torna cada vez mais complexo. Governos, empresas, investidores e até comunidades demandam, e com toda razão, né, mais transparência, melhores dados, métricas mais consistentes, evidências de impacto para tornar as decisões mais seguras e ampliar investimentos nesse sentido. Acho que é nesse contexto aqui, rapidamente, né, que o OPSA ele se torna uma ferramenta, uma plataforma, um locus muito estratégico para mover adiante essa agenda, né? Mais do que até uma plataforma de informação, a gente reconhece muito o OPSA como uma infraestrutura de inteligência e articulação para o ecossistema de PSA brasileiro. É, há um papel muito importante também do PSA para conectar dados, experiência, atores-chaves do setor público, privado, sociedade civil. A gente consegue ampliar a coordenação, a transparência, a capacidade de escalar as iniciativas existentes com isso também. É, acho que ao reunir conhecimento, antes de mais nada, né? A gente também monitora tendências, dissemina boas práticas, apoia a tomada de decisão baseada nas evidências. Além disso tudo, acho que o PSA ele contribui para, antes de mais nada, fortalecer, gente, a credibilidade, a maturidade do mercado. Quanto mais integridade, quanto mais transparência, melhor, né? A gente está falando muito assim da grande eficiência ou eficácia do que são os mecanismos ou como é que a gente promove um mercado que seja, antes de mais nada, justo de PSA, né? Para que a gente também amplie mais iniciativas, mais financiamentos para todo esse país nosso, que tem um enorme potencial. O potencial também, acho que olhando um pouco, gosto muito de chamar a atenção que a gente está indo além de mercado de carbono, né? A importância de você reconhecer e tornar conhecido até PSA, ele fala de oportunidades relacionadas à água, à biodiversidade, à restauração de ecossistemas, à agricultura regenerativa e outros serviços ambientais ali que se tornam cada vez mais relevantes, né? E que vão traçar o que é essa economia do futuro que a gente tanto fala. É, esse encontro hoje, gente, ele é um convite também à celebração das conquistas que o PSA, em tão pouco tempo de existência, ela ainda é uma instituição muito jovem, né? É uma iniciativa muito recente ainda, mas ela já acumula números e performance de tanto sucesso. Acho que é importante a gente celebrar também as conquistas até aqui.
E também convido todo mundo, porque as oportunidades como essa da gente compartilhar visão, modelo operacional, potencial de impacto da própria PSA, ele vai mover a iniciativa adiante. Todo mundo que está aqui presente, de alguma forma, está demonstrando o seu compromisso para fortalecer o PSA, seja por meio de estabelecer parcerias estratégicas, formar, estimular novos mecanismos de financiamento, outras contribuições que venham garantir aí a expansão e a sustentação da plataforma. Eu espero que essa conversa ela gere novas conexões, fortaleça a colaboração entre os diferentes atores aqui e que contribua efetivamente para consolidar o PSA como uma plataforma de referência para o avanço de pagamento de serviços ambientais no Brasil. Eu agradeço a presença de todos e desejo um webinar excelente para todos nós aqui. Muito obrigada, Mirella. Ótima introdução e ótimo histórico também. Eu vou chamar agora a Gabriela para continuar nesse clima de abertura. Como eu falei, a Gabriela coordena a agenda de PSA na Secretaria Nacional de Bioeconomia do MMA. Ela tem não só um histórico um pouco desse trabalho com a PSA, a importância da rede, mas também algumas atualizações e novidades para nós. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Vitória, Mirella, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Que bom que esse webinar foi marcado no dia 11/6, né? E com isso a gente consegue, né, anunciar. Isso aqui está sendo a primeira fala desde a regulamentação que foi anunciada ontem. Pelo ministro Capobianco e o nosso presidente Lula no Palácio do Planalto. Então a gente está realmente assim muito celebrativo. Isso é apenas, já vou falar, vou dar um pouquinho de spoiler. Não, a regulamentação não saiu no Diário Oficial de hoje, mas vai sair amanhã, porque a gente estava fazendo revisão do texto até tarde. Então, para ter mais, para sair certinho, a gente optou por sair no Diário Oficial amanhã. Então, é bem o que a Mirella estava falando, né? O PSA, ele está vivendo um momento muito forte no Brasil, né? A gente tem a lei, né, de PSA de 2021 e agora a gente consegue passar a regulamentação da lei, mas durante todo esse tempo a gente tem experiências dos estados e dos municípios extremamente fortes e o OPSA nessa comunidade muito forte. O Ministério não teria, a gente não teria conseguido fazer esse processo de regulamentação sem esse diálogo que a gente tem constante com o observatório, né? É quase um pouquinho uma extensão do Ministério, muitas vezes, apoio técnico, apoio político, e como é importante fortalecer essa comunidade. E a regulamentação anunciada ontem, que vai sair amanhã, ela não é nem um pouco o fim, ela é o início de uma agenda com muita potência, né? É quando você consegue. O carbono ele é importante, mas você consegue ir além do carbono, né? A gente consegue ver e valorizar muitas coisas. E nesse sentido também quero também celebrar que a gente, já que a gente, a coordenação geral, o Ministério é tão importante, o PSA, que o Ministério criou, né, há um ano e meio, essa instância, que é a Coordenação Geral de PSA, que é justamente que eu tive a honra de ser convidada para estar liderando, mas junto. É um trabalho absolutamente participativo, junto com toda a comunidade de PSA. Então, isso demonstra como o governo enxerga a importância disso. E aí a gente consegue, um pouco mais de um ano depois dessa coordenação, finalmente destravar essa regulamentação. E ela é importante, só para vocês entenderem a estratégia que a gente adotou, foi uma estratégia faseada. Então, a gente iniciou, né? A gente inicia agora a primeira parte da regulamentação, já foi regulamentado, então, a política nacional. Na política nacional, ela vai trazer salvaguardas muito importantes, que dá essa certeza e e essa garantia, essa segurança para os investimentos. Então, a gente conseguiu, foi feito com muito diálogo, uma consulta pública de mais de 1.000 contribuições, porque eram 900 contribuições oficiais, mas a gente fez diversos diálogos, a nossa planilha tinha
quase 2.000 observações. É, e a gente faz, então, a política nacional, a gente consegue regulamentar finalmente o Programa Federal de PSA, que é a ação do governo no território de PSA, né? O comitê estratégico de especialistas que acompanha o programa federal, ele vai ser feito na sequência via portaria, por isso que ele não vai estar no decreto, só para vocês não estranharem. E na sequência, a gente vai conseguir também por portaria, fazer a rede de conhecimento de PSA, que é uma rede para dialogar com o PSA que a gente está criando, porque é uma importância muito grande esse diálogo. O Brasil é um país continental e vai ter PSA de naturezas muito diferentes. A gente tem PSA ligado à sociobioeconomia, que a gente acabou de fazer, que é o PSA do Pirarucu, que a gente também lançou, e a gente também vai ter PSA de conservação, PSA de restauração. Então, é muito importante que a gente esteja em diálogo constante com os acadêmicos, com as empresas, com essa comunidade. Então, a gente também vai criar rede por portaria, né? Só para vocês saberem. E na sequência, a gente vai ter o Cadastro Nacional de PSA, que a gente já está trabalhando muito arduamente para fazer. Inclusive, essa semana a gente já vai testar o protótipo do cadastro, mas ele não está no decreto, porque tanto essa estratégia do parte do Cadastro Nacional como os incentivos fiscais, que é o famoso artigo 17, né, da lei de 2021, essas duas partes elas vão acontecer um pouquinho daqui a alguns meses, porque a gente, em paralelo, a gente também está apoiando o PL, o 3942, que vai fazer uma alteração na lei de 2021. Quando a gente fizer uma pequena alteração na lei, vai sair essa segunda parte, que é o cadastro incentivo fiscal. O mais importante é que a gente já tem toda a anuência do Ministério da Fazenda. Eles estão junto com a gente, estão em concordância total. A gente conseguiu fazer um diálogo e anuência dentro do MF, porque o MF, o Ministério da Fazenda é muito grande, da Receita, do Tesouro e da PGFN, que é o jurídico, e da Secretaria Executiva. Então, agora tem todo um alinhamento político para a agenda andar. E esse PL está indo muito bem. A gente acha que provavelmente assim no prazo de 2 meses a gente vai ter conseguido que ele tramitasse e aí a gente pega esse final e faz essa segunda parte muito importante. E em relação ao cadastro não tem problema porque a gente está pensando que vai ser também para o início do ano que vem, primeiro semestre, que o cadastro de fato fica pronto, para um cadastro muito complexo. E só para vocês se entenderem melhor, para quem não é tanto da área, o cadastro ele tem uma dupla função de ser um grande repositório de todas as iniciativas de PSA no Brasil e também vai viabilizar o próprio incentivo fiscal, que também é ligado à receita, tá? Então, é isso, e só para finalizar, a gente também fez um seminário internacional, a Érica estava presente, de PSA ligado a financiamento, para entender os gargalos de financiamento no cenário internacional, que contou com 25 países, foi incrível, e a gente começa com o apoio específico da WRI, que está ajudando a gente na parte técnica, e eu agradeço muito também, especificamente a WRI, não somente como hospedeira do observatório, a gente também está começando a planejar o encontro nacional de PSA, que vai ter foco em financiamento e cadastro, muito provavelmente. Desculpa ter me alongado, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. A versão oficial vai sair amanhã, aguardem algumas horas no Diário Oficial, mas assim, a gente está muito, realmente muito feliz e essa é uma vitória nossa é coletiva do OPSA, do WRI, do MMA, de todas as comunidades, dos empresários. E isso aqui é só um início para destravar e potencializar essa agenda que a Mirella tão bem colocou de enorme potência no Brasil. Obrigada e um ótimo webinar a todos. Gabriela, muito obrigada. Bem.
Então é com essa ótima notícia, esse ótimo Ó, horizonte para a agenda primeira de fala PSA no Brasil. oficial, hein? Primeira fala oficial depois da regulamentação. Tô sendo aqui com vocês. Foi um privilégio. Esse foi pensado, dia 11, após todas essas atualizações. Eu vou iniciar então a programação do dia, né? Depois dessa abertura muito boa que tivemos. Nós vamos ter um pouco do contexto do que é o Observatório do PSA. Vou tentar ser breve, junto com a minha colega Érica, também está aqui participando desde o início do Observatório. E depois nós teremos parceiros, membros do Observatório do PSA, que já estão com a gente há um tempo, inclusive, falando sobre casos de PSA em diferentes frentes. Então, multissetoriais e também muitos contextos diferentes da agenda de PSA. Então, a gente vai fazer no máximo 10 minutinhos sobre esse contexto do observatório, e aí eu passo para os nossos painelistas convidados, membros do OPA. Então, podemos iniciar, Bruno, por favor. Bom, então, só colocando um contexto aqui para vocês da rede, nós sabemos que o Brasil reúne condições únicas para liderar as soluções baseadas na natureza. Então, a gente está falando de um país que concentra uma parcela significativa da biodiversidade mundial, isso todo mundo sabe, uma enorme extensão de áreas conservadas e com alto potencial de geração de PSA. Ao longo desses anos de pesquisa e também outras frentes de pesquisa no assunto, já foram identificadas mais de 300 iniciativas de PSA no Brasil, muito concentradas hoje em recursos hídricos, mas também carbono, como a Mirella trouxe na fala, e na sua maioria até hoje ainda na Mata Atlântica. Isso demonstra, né, que o PSA já é um mecanismo amplamente utilizado em diversos projetos, mas ao mesmo tempo a gente não tem essas informações integradas em um lugar comum, de fácil acesso e com transparência. E é aí que a rede do OPSA surgiu. Então, o Observatório do PSA é uma iniciativa que surgiu a partir de um grupo de trabalho, inclusive, da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, nascendo de um processo com o envolvimento de diversas organizações multissetoriais que atuam com o PSA em diferentes contextos e regiões do Brasil. Pode passar para mim, por favor, Bruno. Então, nós temos hoje, com muito orgulho, né, colocar para vocês que nós temos mais de 190 organizações membros do OPSA e autônomos também, então pessoas individuais representando projetos individuais, somando mais de 220 membros atualmente. Então, a rede reunindo aí desde governo, setor privado, academia, terceiro setor, sociedade civil organizada, alguns comitês, associações, cooperativas, então uma rede realmente multissetorial e com a proposta de construir uma governança muito ampla e compartilhada. E aí também, como a Mirella introduziu na sua fala, o WRI Brasil recentemente foi eleito, né, como organização hospedeira do OPSA. Então, a partir desse ano, nós faremos a secretaria executiva do OPSA, que é de grande orgulho para nós. Então, pode passar, Bruno, por favor. Então, assim, um pouco do objetivo central do OPSA. Nosso principal objetivo é ser um grande hub de informações e de inteligência sobre PSA no Brasil. A ideia é poder dar visibilidade para iniciativas que já existem e também apoiar decisões baseadas em evidências de PSA no Brasil. A ideia também é beneficiar tanto políticas públicas no tema de PSA, quanto iniciativas privadas e investimentos. E aí, nesse momento, o observatório se encontra em um nível de estágio atual, assim, de captação, então um nível de maturidade inicial em termos de formalização para essa parte de captação, mas a rede já existe há pelo menos 2 anos. E aí o objetivo atual nosso é fazer parcerias para investimentos, construir essas parcerias, tanto de iniciativa privada, iniciativa pública, esses diversos setores que a gente tem envolvidos no APSA, para criar uma grande plataforma que traga visibilidade para todas essas iniciativas. E aí, daqui a pouco, teremos a Érica falando sobre essa plataforma. Pode passar, Bruno, por favor. Aqui alguns números das frentes principais que a gente traz de resultados esperados para o OPSA em 2 anos. Então, nós temos a ideia de ter mais de 1.000 iniciativas de PSA na plataforma, que a Érica vai introduzir para vocês, as funcionalidades e o objetivo principal. Também em atingir 300 membros em 2 anos, estamos perto já da meta.
E organizar alguns eventos nacionais, né? Inclusive, Gabriela já colocou também a parceria do OPSA e do WRI nesses eventos em que a gente possa trazer diferentes contextos de PSA. Também temos o objetivo de construir relatórios anuais compartilhados, então relatórios que tragam essa inteligência de dados sobre as iniciativas de PSA no Brasil e boletins de PSA publicados, com informações atualizadas, transparentes e de fácil acesso. E para isso, nosso objetivo dentro desses 2 anos é de captar cerca de 2,3 milhões de reais para atingir todos esses resultados. Com isso, trago um pouco dos destaques do que já foi feito, né, dentro do OPSA. Então, estamos iniciando essa rede, formalizando ela com calma e com governança participativa, mas o OPSA já tem se reunido, né, já tem se oficializado de alguma forma como rede desde 2024. Então, em 2024, nós tivemos a criação colaborativa do observatório, fizemos uma nota conceitual e o início de engajamento dos membros. Em 2025, a primeira reunião presencial da rede, em que a gente tinha cerca de 100 membros participando, um pouquinho mais de 100 membros. Fizemos a seleção da organização hospedeira, que é o WRI Brasil hoje, a formação de grupos de trabalho e publicamente lançamos o OPSA durante a COP30, no ano passado, um momento muito importante. E agora, então, em 2026, nós estamos construindo a nossa estratégia de captação de parcerias, recursos e também comunicação, com foco muito na plataforma, que será o nosso grande hub de inteligência de PSA no Brasil. Então, com isso, eu vou chamar minha colega Érica, que ela é representante da TNC, mas iniciou esse OPSA no primeiro grupo de trabalho em que a rede surgiu, né, que a ideia da rede surgiu, e hoje apoiando principalmente na construção dessa plataforma do OPSA. Obrigada, Vitória. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar a Gabriela por essa conquista, por ter dado sangue para a gente ter essa regulamentação. Cumprimentar os colegas da WRI, da Coalizão, todos que estão aqui. Dando continuidade, pessoal, é importante a gente resgatar que quando a ideia do Observatório de PSA surgiu em 2024, algumas coisas estavam bem claras para a gente, como a Mirella pontuou na abertura, né? A questão dos dados, da gente não saber exatamente o impacto do PSA no nível nacional, que metodologias estavam sendo usadas nos projetos, quem está financiando esses projetos. Ou seja, a gente tem tudo muito fragmentado, né? Pesquisas com recorte territorial, alguns estudos e levantamentos, como um levantamento recente que a cooperação alemã, GIZ, fez e disponibilizou, inclusive, o banco de dados para a gente em 2024, para a gente ter um marco zero, né, para dar esse pontapé na busca de informações sobre essa agenda. Então, a gente tinha bem claro que precisava ter um espaço para integrar dados e que a gente precisava fazer uma estratégia de coleta de dados ativa. Não vai ser uma plataforma que a gente vai mandar um link para 200 pessoas preencherem e mandarem de volta. É um processo de engajamento para algo mais colaborativo e de intercâmbio de conhecimento, de experiências, para a gente realmente acelerar e visibilizar as iniciativas de PSA no país. A gente não espera virar um marketplace, mas a gente acredita que essa visibilidade ela seja muito capaz de trazer mais financiamento para a agenda, dar mais transparência, dar mais credibilidade. E um esforço colaborativo, para além da plataforma, também foi pensado desde então. Então, por isso que quando Vitória mostrou aí as metas, vocês estão vendo encontro nacional, geração de conhecimento através de boletins periódicos. Isso vai colocar toda a nossa rede, que agora atualizando aqui a entrada de dados, a gente já chegou em 250 membros. Toda a rede vai ter a oportunidade de ter protagonismo nessa agenda, de participar, de trazer novos parceiros, de estabelecer novas parcerias no território onde atua. Então, o nosso objetivo é para além da plataforma. A plataforma vai ser uma ferramenta muito importante para tudo isso acontecer. Então, desde o começo, a gente formou um grupo e inclusive,
quem tiver interesse está convidado a participar desse grupo, com alguns pesquisadores que a gente já tem na rede Observatório do PSA, que a gente está já pensando esses formulários para coleta de dados que vai depois alimentar esse grande dashboard. Isso é um desafio enorme, porque a gente tem um escopo muito amplo de PSA com diferentes características. Então, se a gente quer mapear marcos legais de PSA, e a gente vai, é um tipo de informação para geoespacializar. PSA em territórios rurais, em territórios coletivos, é outro tipo de entrada de dados, diferente de PSA urbano, por exemplo. Então, todos esses desafios a gente já está discutindo paralelamente ao processo e a estratégia de captação de recursos para a gente estruturar essa plataforma. E mais recentemente, e a gente está finalizando isso agora, e vai ter uma devolutiva para toda a rede para a gente discutir o resultado de um processo de diagnóstico que a gente fez, né, que chama processo de discovery da plataforma, onde a gente conseguiu um apoio da TNC para antecipar esse processo de escuta de todos os potenciais usuários da plataforma, iniciativa privada, governos, academia, terceiro setor, sociedade civil como um todo, né? Potenciais financiadores. A ideia foi exatamente ouvir qual que seria o benefício, do ponto de vista de cada setor, de se ter essa estrutura, essa infraestrutura em PSA que a gente está chamando. E a partir dessa escuta, a gente está desenhando qual que é a arquitetura que a gente tem que construir nessa plataforma, que começou a ir para além de ter os dados visibilizados das iniciativas. Então, hoje a gente tem, além dessa perspectiva, a perspectiva de hospedar materiais, artigos, relatórios, recursos audiovisuais de sensibilização usados em treinamentos. Tem também agora uma proposta da gente, além de conectar essa plataforma a outros bancos de dados de PSA, que já existem, né? Tem iniciativas que já têm seus próprios bancos de dados, Produtor de Águas da ANA, o Portal Conservador da Mantiqueira, entre outros. Mas a gente também ter uma camada de inteligência territorial com dados relacionados ao uso do solo, desmatamento, conflitos e outras questões fundiárias, de regularidade ambiental, para que a gente consiga, além de visibilizar a iniciativa, entender o contexto onde ela está inserida e começar a trabalhar para melhorar a eficiência. Então, a curva de maturidade que a gente quer traçar nesse observatório é a partir de dados e inteligências que já são construídas em outras plataformas, para a gente tentar contribuir efetivamente para essa agenda. Claro, o setor privado ainda traz um desafio maior para a gente, né? Para a gente gerar um conhecimento que atenda também essa perspectiva de tomada de decisão do investimento privado nas áreas. Então, a gente está acolhendo todas essas contribuições no momento. Esse diagnóstico vai ser apresentado para toda a rede, e a partir dele a gente vai começar o processo de contratação de TI mesmo para construir a plataforma assim que a gente conseguir essa captação de recurso. Então, de forma geral, era essa mensagem que eu queria passar, ainda em tempo de contribuições, né? Então, ficam todos aqui no radar que essa reunião vai acontecer em breve. A gente tem aqui, acabou de entrar, a Bruna Ciasca, que é uma pesquisadora que fez um trabalho incrível recentemente, mapeando todo o custo de oportunidade nível nacional, né? Foi um trabalho que ela fez para o MMA, e a gente já convidou Bruna para contribuir também nesse processo. Essa é uma camada de dados super importante, principalmente para as iniciativas de PSA, que são implementadas com recursos públicos, com apoio governamental de políticas públicas, né? O custo de oportunidade muitas vezes acaba sendo a métrica mais didática para você conseguir o engajamento de produtores rurais, principalmente.
Então, a gente está convidando todo mundo que tem dados, que tem pesquisas, que tem como contribuir nesse processo para que essa plataforma realmente atenda todos os perfis de usuários e a gente consiga efetivamente fortalecer a agenda de PSA e dar escala às ações que a gente tem hoje. Muito obrigada, Vitória. Érica, obrigada a você. Esse panorama é sempre muito bom. E a plataforma, né, só relembrando, é a nossa principal entrega, é o objetivo principal hoje do OPSA, mas não só uma plataforma com dados, mas também todos os relatórios, esses relatórios periódicos que a gente busca fazer. Então, como a Erika falou, retomando, a gente convida todos que tiverem experiência, principalmente com essa questão de plataformas, de inteligência de dados, a contribuir com a nossa construção e arquitetura inicial da plataforma do OPSA. Com isso, pessoal, eu vou abrir o nosso momento de cases, né, de casos de PSA no Brasil, diferentes setores, nós temos aqui os painelistas convidados. E aí eu vou começar, então, pedindo para o Fernando, da TNC, ele é líder de soluções baseadas pela natureza na TNC, para contar para a gente um caso de carbono, parceria com o Mercado Livre, uma coisa super interessante, unindo também diversos setores num projeto só. E aí eu vou, então, abrir com o Fernando e pedir já para vocês, quem for falar, cada case que for falar, cada painelista, junto com a sua apresentação sobre o caso, contar para a gente também como que o OPSA, como vocês enxergam que o OPSA pode ser uma solução para escalar iniciativas de PSA no Brasil. Então, a gente unifica aí as duas coisas. Obrigada, pessoal, e inicio então com o Fernando. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao grupo pelo convite, Érica, WRI, o Ministério e todos aqui do OPSA. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A minha agenda não é de PSA, normalmente na TNC, eu trabalho com carbono, e não é porque justamente a gente tem uma pessoa maravilhosa na TNC, que é a Érica, que toca toda essa agenda. E eu sou muito feliz de no último ano ter conseguido trabalhar com ela e ter me aprofundado um pouco mais aqui no tema do PFA e carbono dentro da TNC. Eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre a experiência que a gente tocou e os mecanismos e o arranjo que a gente decidiu trabalhar para trabalhar com PSA dentro de um projeto de carbono que foi na região da Mata Atlântica, na Mantiqueira. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Se a Vitória me dá só um ok, se já estiver vendo. São 3 slides, não é nada demais, então é muito rápido. É, Só para mostrar mesmo aqui para vocês onde que é. Vocês estão vendo a tela, acho que acredito, né, Vitória? Tá, tá Tá tudo tranquilo. certo, Bruno. Pode Legal. continuar. Onde que é essa região da Mantiqueira, né? Então a gente está falando de uma área da Mata Atlântica, uma área de um lugar icônico que a TNC trabalha. Essa área, ela reúne aí mais de 156 milhões de pessoas, a Mantiqueira inteira detém boa parte da diversidade global, né? Uma região bastante fragmentada, montanhosa, com uma geografia bastante desafiadora para projetos sustentáveis no geral, mas também uma região que é bastante pujante em termos de ecologia, carbono, né? Diversidade, águas, rios, solos e tudo mais. A área que a gente trabalhou nesse projeto tem mais de 603 municípios, isso cria também um desafio de arranjo e de governança, né? É um predomínio com áreas privadas, pequenas e médios produtores, tá? E para esse projeto foi necessário inúmeros arranjos com diversos parceiros. Então, como funcionou, né, o arranjo desse projeto? Ora, a gente tem um projeto de carbono nessa região que, dependendo de qual certificação ou metodologia você trabalha, você tem um tempo, né, para trabalhar com coletar esse carbono. Então, geralmente, 5 anos, o pessoal usa muito 5 anos, a cada 5 anos coletar esse carbono, né? Só que o que que o produtor que está necessitando usar aquela área, restaurar ou conservar, faz durante esses 5 anos, né? Ele está dedicando uma determinada área dele ou conservando. Então, o tema do PCA foi o caminho que a gente procurou usar nesse projeto para poder engajar e ter esses produtores dentro do projeto, acompanhando ao longo de todo o processo. A Érica já colocou aqui, o custo-oportunidade da terra é sempre um pouco o caminho
principal que a gente usa, né, para poder trabalhar com um levantamento de valor para o que a gente vai pagar. Então, nesse caso aqui do projeto, a gente tinha no momento da implementação, a TNC coloca todo o material e o cercamento. Então, é um projeto de restauro, né, nas áreas de cabeceira de drenagem e algumas áreas de topo de morro de restauro. Então, a TNC entra com todo o custo do material da cerca e a gente chegou num custo de oportunidade da terra de PSA de R$ 300 por hectare por ano, tá? Então, esses R$ 300 ele é pago para o produtor nos primeiros 5 anos de projeto, então ou seja, até a primeira colheita de carbono, né, vamos assim dizer. Então, até a primeira colheita de carbono, a gente paga esse PSA para o produtor por hectare por ano. E aí, a partir da primeira certificação, da primeira colheita, ou seja, no quinto ano, o que esse produtor ele recebe? Ele tem 20% do crédito de carbono vai para ele, tá? E 80% fica para quem comprou esses offsets, quem comprou o valor ali do crédito de carbono. E daí o projeto continua do quinto ano para frente, vai continuando, né? Então, a partir do quinto ano para frente, ele continua recebendo esse valor do PSA, e aí, de novo, na segunda colheita, ou seja, no 10º ano, você tem 20% de novo do crédito de carbono para o produtor, e 80% para quem comprou esse crédito. Mas o inovador desse projeto é que a gente paga o PSA, passou sem querer passar, a gente paga o PSA para esse produtor, e a partir do 10º ano, que é um momento onde se tem um maior volume de carbono, 100% desse crédito de carbono vai para o produtor rural. Então, esse mecanismo, que bastante simples, mas foi uma tentativa a gente conseguir engajar esse produtor e trazer a permanência desse produtor ao longo do tempo durante o projeto. E por que a gente fez isso, né? Por que a gente trabalhou com essa, com essa estrutura de PSA e esse tipo de mecanismo. Alguns caminhos que a gente imaginava na época, né? Primeiro, o marco legal estava sendo posto, né? Todo o trabalho que hoje está sendo coroado aqui, eu fico muito feliz. A gente tinha a base, mas faltava essa arquitetura. Então, a gente tinha também uma estrutura entre municípios muito distinta, né, de se trabalhar. Então, a gente optou por trazer um pouco essa estrutura de associar o carbono com um pagamento ali pelo uso, pelo custo de oportunidade da terra. A gente sabe que o dinheiro existe, né, para financiamento natural no Brasil, né, no geral, esse dinheiro ele existe. O desafio é um pouco a estrutura, é como fazer esse dinheiro ficar bancável, né? Como diminuir o risco e fazer esse dinheiro ficar bancável. Então, trazer uma estrutura associada de um projeto de carbono foi uma das iniciativas que na época a gente vislumbrou que seria adequado, tá? O outro que a gente também tinha na cabeça que a gente trouxe foi a governança, porque é, a gente no território, a gente engajou desde o início. Então, trazer a governança dos povos, comunidades, terras, privado, não privado, né? Todos, desde o início, você cria um ambiente seguro para capilarizar essas iniciativas e os financiamentos que existem. É, Além disso, a gente associou, né, e aí já linkando um pouco com o observatório, o PSA, o MRV do projeto, né, ou seja, todo o uso do MRV de carbono para relatar dados, né, relatar informações sobre o PSA, traz credibilidade. Tá? Porque o MRV dentro de um projeto de carbono é o coração. Sem credibilidade, né, a gente não consegue financiar, não consegue bancar os projetos, trazer captação, seja blended finance ou fundos, dentre outros. Então, ampliar o MRV do carbono para os ativos do PSA foi também uma tentativa que a gente trouxe para poder dar escala, tá? Mas mesmo assim, e aí eu vejo o observatório como uma solução inovadora e fantástica para isso, né? Tanto para agrupar, dar visibilidade, mas é para ir além do carbono. A gente sabe no projeto que o foco, no caso do projeto, era o carbono, mas o PCA precisa crescer em diversidade. A gente tem água, a gente tem a própria biodiversidade, o solo, cultural. Então, trazer os indicadores e os proxies ou
mensurações para dar amplitude e tirar um pouco o foco do carbono, que abre a porta, é importante, é um proxy de uma medida super ótima, mas ele não enseja o PSA como um todo, né? Então, é muito importante dar essa grandiosidade de diversidade da escala que o PSA merece. Tá, eu fico por aqui, acho que eram 5 minutos, eu não sei se eu passei, desculpa, eu estava sem reloginho, Vitória. Fernando, muito obrigada e ótima amarração como essa parte da solução, inclusive trazendo esse exemplo justamente da iniciativa de organizações da sociedade civil, os próprios provedores, né, dos serviços ambientais e o mercado privado, catalisando esse mecanismo. Muito obrigada. Eu vou chamar então agora o Yuri, que é CEO da Econ Soluções Ambientais, para trazer um pouco da experiência da Econ no mercado privado também, e com lições práticas de implementação territorial, articulação local. Yuri, por favor, conte para a gente e também, se puder trazer na sua fala, a importância de uma plataforma como o OPSA. Obrigado, Vitória. Estão me ouvindo bem, né? Legal. Então, bom dia a todos e todas. Agradecer aí da WRI pela organização aqui. Agradeço aí em seu nome, Vitória, e da Mirella. Agradecer a Érica também pela condução, pela organização. Uma tremenda oportunidade aqui para a gente ouvir, né, em primeira mão do MMA sobre os próximos passos, né, do PSA. Então, muito bom também isso. Bom, então preciso ser super breve aqui, então já vou direto ao ponto. Então a gente observou ao longo dos últimos 8 anos, né, a gente, em 2018 se debruçou de um projeto de PSA. A gente, em primeiro lugar, procurou a Embrapa para tratar do que o OPSA vai fazer em essência, que era dados, né? Então a gente procurou a Embrapa, ela estava com um movimento bastante robusto de criar um material didático sobre serviços ambientais, lançaram uma obra, né, que virou um livro bastante rico. A lei nem existia, né? Estamos falando de 2018. E a gente estudou durante alguns anos aí com especialistas da Embrapa serviços ambientais e como eles poderiam entrar no mercado, somente o mercado de carbono, né? Que já estava andando, né? Ainda que em crise, né? 2018 os preços dos créditos estavam super baixos, mas a gente começou esse estudo. E aí, com o tempo, nós fomos percebendo que tinha oportunidade para isso, mas é uma barreira cultural muito grande ainda para ser superada, né? A gente tinha uma dificuldade de associar PSA ao mercado de carbono, ao crédito de carbono. Hoje, 8 anos depois, me parece que isso já está um pouco mais tranquilo, mas as agendas, muitas vezes, a gente percebe que vão andando em paralelo, né? Elas ainda têm alguma dificuldade de se cruzar. Mas muitos dos serviços, né, relacionados a crédito de carbono, estoque, captação, enfim, sequestro, eles são serviços ambientais, né? E eu acho que o mercado de carbono é um dos tipos de serviço ambiental, aliás, é uma das linhas dentro de um guarda-chuva de serviços ambientais que mais cresceu ao longo dos tempos, graças ao Tratado Internacional, né, a Convenção do Clima. Mas a gente também tem outros. Eu acho que o segundo na fila seria biodiversidade, né, que a gente tem tentado avançar. Vamos ver se esse ano a gente, que tem uma COP, né, a COP a cada 2 anos, a biodiversidade, quem sabe também possa entrar mais forte aqui nas nossas discussões. Então, a gente aplicava projetos, né, dentro das metodologias internacionais de projetos de carbono, e a gente percebeu que o Brasil tem muito mais serviços ambientais, muito mais ativos ambientais, muito mais experiência com dados, com legislação, dados secundários, dados de satélite, dados em campo, um trabalho riquíssimo da Embrapa e de várias universidades públicas e privadas, e que a gente estava muito distante da régua internacional, muito acima da régua internacional. E a gente percebeu que nós poderíamos trabalhar em cima disso e fazer algo tropicalizado, né, mais apropriado para a riqueza brasileira, né? E aí isso foi 2019, 2020, 21, 22, até agora, né? O mercado mudou bastante. Na época nós tínhamos algumas metodologias bastante utilizadas, reconhecidas, tal. Em 2020, 21, 22 o mercado se aqueceu bastante, o mercado de carbono. 23, 24 caiu um pouquinho, agora está ainda também enfrentando dificuldades. E nós tivemos várias novidades, né? Tivemos a lei federal de PSA em 2021, nós tivemos a lei federal do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de 2024, a gente está aí na boca de ter o decreto regulamentador também
do PSA e vários avanços, lei do combustível do futuro, enfim, muitas normas foram surgindo ao longo desse tempo. E o Brasil foi trazendo essa agenda para a sua responsabilidade, né? A gente teve uma atuação muito mais forte do BNDES, a gente teve o EcoInvest com dinheiro do Tesouro Nacional, né, pelo levantamento aí que eu fiz, já cerca de 75 bilhões de reais aí voltados de alguma maneira para a transição energética e clima. Então, é muita alteração, né? E o mercado internacional muito exigente com os projetos brasileiros por algumas questões, os projetos de carbono, né, brasileiros, por algumas questões que aconteceram. Então, o OPSA, ele vem com base na experiência de todas essas instituições envolvidas para a gente ter mais dados, né, ter mais governança, transparência, ter mais facilidade para os projetos andarem e para que o recurso dos projetos possa ser aplicado no solo ali, né, no campo, e não na obtenção de dados, né, porque tem um grande desperdício. Se cada projeto isolado no Brasil ficar buscando dados e não houver uma transferência entre eles, né? Aliás, a própria lei de licenciamento ambiental, também renovada recentemente, ela prevê justamente isso, uma plataforma de dados para que as informações de licenciamentos ambientais no Brasil seja aproveitada, né, e compartilhada. Então, acho que o PSL vem numa tendência brasileira de mais governança, de mais acesso a dados, para que a gente tenha mais projetos, né, e o recurso dos projetos seja aplicado naquilo que realmente faz efeito, né, nas comunidades, no desenvolvimento das iniciativas, na contratação de pessoas, enfim, e não tanto na obtenção de dados, uma coisa super complexa, super custosa. E a gente coloca também tecnologia, né? Tecnologia é necessária para a gente, ao invés de ter 5, 10, 50 projetos, a gente possa ter 50 mil projetos, né, no país. E hoje, né, no modelo, ou enfim, nos últimos anos, no modelo que a gente sempre desenvolveu projetos para certificação, ter 50 mil projetos, a gente precisa de muitos milhões, quem sabe até bilhões de reais para isso ser possível. E não é por aí o caminho, né? Acho que a gente tem que ter realmente tecnologia, dados, sistemas, processos transparentes, para que você tenha muita coisa acontecendo, com menos recurso aplicado ali no desenvolvimento, e que tenha bastante resultado e remuneração de quem presta os serviços ambientais, né? Então, e foi assim que a gente então criou o PSA Carbon Floor, a primeira metodologia, depois o PSA Carbon Lab, segunda metodologia, com participação, apoio da Reservas Votorantim, da Embrapa, da Citrosuco, depois a B3 e vários outros parceiros que foram investindo e comprando créditos desses projetos, né? E aí, como o mercado que nós temos, né, o comprador, ele está querendo crédito de carbono, a gente está medindo todos os serviços ambientais. No caso do carbono, a gente está medindo a perda de biomassa ou a mudança da perda de biomassa, né? Porque a gente sabe que as florestas elas morrem não só pelo corte das árvores, que aí é o desmatamento, mas as florestas também morrem pelo efeito do clima, né? Então, toda alteração de umidade, toda alteração de biodiversidade, temperatura de solo, enfim, todos esses fluxos que são esperados pela floresta se alteram, e aí, no processo de morte das espécies e renascimento de espécies que substituem a anterior, a gente tem visto que as novas espécies que chegam, elas já não têm mais a biomassa que a espécie anterior tinha, ou que o indivíduo anterior tinha. Então, com o passar do tempo, as árvores morrem, as espécies morrem, as que surgem, quando elas chegam no ápice, elas não são tão grandes, né? Tentando traduzir aqui uma linguagem mais simples, quanto as anteriores. Então, você chegando hoje numa floresta, quando você voltar daqui a 10 ou 20 anos e olhar aquela mesma coisa, vai ser menor, né? E tudo aquela biomassa que estava ali virou emissão de gás de efeito estufa, né? Então, os nossos projetos, nossa metodologia, a gente mede essa perda de biomassa e faz com que a curva de perda se altere com atitudes de conservação, né? A conservação ela é uma atitude, não é simplesmente deixar de desmatar. Você tem que fazer bastante coisa para aquela floresta existir, para que aquela floresta exista e depois para que ela se fortaleça, né? E com isso você tem adicionalidade, tem ganho climático, enfim, tem um monte de iniciativas que são exigidas pelo mercado internacional e pelo tratado internacional, que é a Convenção do Clima, e todas as decisões que nós tivemos das últimas COPs, que já foram 30, né? A última foi em Belém no ano passado. Então, eu acho que é isso. Já vejo a Vitória entrando aqui para que eu encerre a minha apresentação. Fico por aqui, agradeço a oportunidade, parabenizo o WRI, Coalizão, a Érica, a TNC, enfim, pela participação de todos aí, todos e todas aí dessa iniciativa. Yuri, muito obrigada. Estou fazendo aqui esse papel um pouco chato, às vezes, do tempo, mas é muito legal ver muito interessante e importante
ver a adaptação, inclusive, de metodologias, né, para um contexto nacional. Então, parabenizo muito a Econ por essas iniciativas, também pela participação sempre no OPSA, muito ativamente aí conosco. Pessoal, eu não falei sobre perguntas, mas se vocês quiserem, existe uma opção aqui no Zoom que é de Q&A, então perguntas e respostas, que são perguntas que você pode ver e os nossos painelistas podem responder. Então a gente já tem o Fernando fazendo uma pergunta, aí deixo o convite de todos caso queiram perguntar sobre os casos. Eu vou seguir então, a gente está um pouquinho atrás aqui no tempo, temos 5 minutos para o horário final, mas quem puder, vou pedir encarecidamente que fiquem mais um pouquinho, porque a gente ainda tem duas apresentações. Nós temos a Iná, da Coalizão Brasil, Culturas e Florestas, e o Marcelo, do PNUD. Então, vou chamar a Tainá para contar um pouco da experiência da restauração. Por favor, Tainá. Obrigada, Vitória. Vocês escutam bem aqui? Que a internet começou a falhar bem nessas horas. Tudo certo. Tá bom. Agradeço também o convite pela participação aqui hoje. Vou abrir também uma apresentação aqui rapidinho para falar um pouco. Eu acho que a minha fala é um pouco diferente dos que me precederam, assim, né? Porque hoje eu estou trazendo a experiência do Observatório da Restauração, que é um pouco diferente, né, de PSA, mas eu acho que o que eu posso trazer aqui é a experiência da construção coletiva de uma plataforma, né, de um observatório, que foi essa iniciativa aqui do Observatório. O Observatório da Restauração também surgiu dentro das forças-tarefas da coalizão, essa em específico foi a Força-Tarefa de Restauração. As discussões começaram em 2019, muito no contexto da NDC brasileira, né, daqueles 12 milhões que tinham sido se comprometido a restaurar até 2030. Então, a principal pergunta que motivou o surgimento do observatório é quem está fazendo, onde está sendo feito e quanto está sendo feito de restauração no Brasil, né? E aí, então, os especialistas ali reunidos naquela força-tarefa trouxeram a ideia desse observatório. Então, foram 2 anos de muitas conversas, muitas idas e vindas, eu acho que muito semelhante ao processo que o OPSA está se consolidando aqui, né? E aí, depois de 2 anos de conversas, essa plataforma foi de fato lançada. E ela hoje traz 2 tipos de dados, que são os dados de restauração per si e os dados de vegetação secundária. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles adiante, mas já trago essa ideia, né, de que o observatório ele trabalha com reporte, autorreporte. Então, quem faz a restauração acontecer é que passa essa informação para a gente. E a gente ainda está nessa fase assim de um repositório de dados, né? A gente ainda não está na fase do monitoramento. Eu acredito que a partir do ano que vem a gente vai conseguir trazer alguns indicadores que vão de fato qualificar essa informação que hoje a gente está coletando, né? Mas o nosso principal objetivo é isso, né? Mapear onde está acontecendo a restauração e dar visibilidade para quem faz a restauração acontecer. Por isso que um dos nossos maiores parceiros são os coletivos pela restauração. Falo um pouquinho mais adiante também. E falar um pouco da governança, né, de como que essa plataforma funciona hoje. O Observatório tem um grupo gestor, que são essas carinhas aqui que vocês estão vendo, que foram as organizações que participaram desde o início, né, desde aquelas discussões lá em 2019, elas estão hoje fazendo parte desse grupo que faz a gestão cotidiana da plataforma. Então, é a TNC, né, a WR Brasil, o Amazon, WWF, a CI e a coalizão, né, com a equipe executiva e também com a liderança da força-tarefa que hoje está sendo representada pela Laura Antoniazzi. Então, são inclusive essas organizações que hoje mantêm financeiramente a plataforma, né? Não só na tomada de decisão técnica e cotidiana, mas também fazendo com que ela exista de fato. Também temos ali a coalizão no seu âmbito mais estratégico, né? Algumas decisões são tomadas pelo grupo estratégico da coalizão, pela coordenação executiva, e elas são ali, vamos dizer, gerenciadas ao longo assim, né, dos pormenores burocráticos. Além dessas tomadas de decisões estratégicas e técnicas, o observatório tem na sua governança
os coletivos pela restauração. E aqui eu trago esse resuminho aqui, né, que diz muito do que o observatório é hoje, que eu acho que pode ser, inclusive, uma lição aprendida para a gente, né, que, nesse contexto do OPSA. Que a gente tem como fonte dos nossos dados principais são os coletivos de restauração, e eles, por si, têm uma outra fonte, né? São outras redes ali que estão fazendo com que esses coletivos existam. Então, a gente se baseia muito nessa força territorial e coletiva das redes de restauração para ter os dados que a gente tem hoje. Dois desses coletivos já têm sua própria plataforma e eles estão integrados com o Observatório, que é o Pacto da Mata Atlântica e Araticum, a Aliança da Restauração da Amazônia, a Rede Sul, a ARECA e a Rede para a Restauração do Pantanal, o Pacto, desculpa, pela Restauração do Pantanal, não tem a sua própria plataforma, mas tem acesso à nossa área e também eles podem fazer a gestão dos seus próprios dados dentro da nossa plataforma. O que foi uma coisa muito importante que a gente descobriu assim, nesse processo, desde o lançamento até hoje, assim, o observatório entendeu que não seria suficiente só a gente receber os dados dos coletivos, mas que eles também tivessem autonomia na gestão desses dados dentro da plataforma e também na forma como esses dados são organizados, sistematizados. Então, eu comentei com vocês, a plataforma foi lançada em 2021, mas ficou 3 anos, né? 2021, 2022, 2023, em 2024 que a gente conseguiu, de fato, atualizar tanto os dados, né? Então, a gente tinha 79 mil hectares. A gente foi passar para 153 mil hectares de restauração em 2023, em 2024. O que aconteceu aí durante esses anos? Foi basicamente construir com os coletivos esse fluxo de governança, fluxo de dados, mas também uma tabela de atributos que trouxesse ali as informações que fossem importantes para os 6 biomas. Então foi um desafio muito grande que a gente conseguiu consolidar de fato mesmo o ano passado com uma publicação, com uma reunião, com uma oficina que culminou numa publicação que eu vou divulgar para vocês aqui no final. E aí, já trazendo assim, né, um ponto muito interessante é que a gente consolida esses dados da sociedade civil e fomos reconhecidos por isso. Por isso, hoje, a gente faz parte da construção do sistema de monitoramento geoespacial e reporte e recuperação da vegetação nativa do Ministério do Meio Ambiente, o que eu já vejo uma diferença, né, que hoje o MME já está junto do OPCA desde o começo. Eu acho que já traz uma vantagem aí nesse processo. A gente foi sendo reconhecido um pouco depois, né? Mas, obviamente, isso é muito importante, tanto para um quanto para o outro. Não importa como chegou esse reconhecimento, mas eu vejo que já é um passo à frente, né, que o OPSA tem. De toda forma, eu vejo que esse reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente também trouxe uma luz internacional ali do cenário estrangeiro, por assim dizer, né? Que outras plataformas se interessaram por conhecer e se integrar ao observatório, como é o Restore, que é uma plataforma também da sociedade civil, mas tem o FIRM, que é o Framework for System Restoration Monitoring, que é uma plataforma da FAO para o monitoramento da década da restauração e da Meta 2, da Convenção da Diversidade Biológica. Então, a gente já tem uma interoperabilidade com a FIRM, estamos construindo essa com o Restore, e já respondendo àquela provocação que a Vitória trouxe no início, né, como o OPSA pode ser uma solução para instalar o PSA no Brasil. Eu vejo que trazer essas informações ao público, né, trazer essa transparência e credibilidade do que está acontecendo no território, acaba por dar essa luz, tanto nacional, em escala nacional, como internacional, que só é possível quando a gente tem essas informações confiáveis à disposição do público. Então, eu acho que essa é uma das lições aprendidas, inclusive do Observatório também, né, que hoje a gente é reconhecido como uma referência não só nacional, como internacional, não só no monitoramento, mas como na restauração como um todo. Assim. Eu vejo que a gente consegue levar a experiência do Brasil para fora. E essa experiência coletiva é uma coisa que tem trazido assim, muito interesse, né, de diversas organizações, para além da FAO, a Iniciativa 2020 e outros parceiros que têm surgido. E aí, só um breve aqui, para não estender muito, já sabendo que me estendi, só para vocês verem como que o nosso dado se organiza hoje, né? Cada pontinho amarelo desse aqui no mapa é uma iniciativa de restauração, é um polígono que cada polígono traz aqui as suas informações atreladas,
do tipo qual a fonte, qual a instituição que executou aquele trabalho, qual financiou, qual fez a gestão do projeto, se tem um projeto relacionado, a principal motivação, a principal técnica. Então, tem essa tabela de atributos que eu mencionei que foi construída com os coletivos, né? Você também consegue fazer alguns filtros aqui nesse menu, e a gente está cada vez mais melhorando e trazendo mais informações para serem sobrepostas para gerar análises qualitativas. Os dados de vegetação secundária, eles vêm do mapa biomas, então a gente só faz um corte, a gente recebe a informação ipsis literis, conforme veio do mapa biomas, a gente só pega aquela vegetação secundária que se desenvolveu a partir de 2008, né, pelo corte do Código Florestal. E aí, só um panorama aqui dos dados que eu trouxe para vocês, né, que a gente teve esse gap de atualização nesse primeiro ano até 2024, mas a gente tem uma crescente desse momento assim da restauração que reflete duas coisas, né? Tanto esse reconhecimento que o observatório vem ganhando, como também, de fato, um aumento das áreas em restauração no Brasil. A gente está no meio da década da restauração, então acho que isso é um ponto legal de se trazer, né? O importante é que a gente vê a tendência e não o dado bruto em si, esses 24 mil hectares, porque a gente sabe que é muito mais do que isso. E esse é, de fato, um dos grandes desafios do observatório, que é mobilizar e engajar os atores para fazer esse reporte. E aí, só, você entrou na hora certinha, Vitória. Só para a gente aqui também divulgar essa publicação que a gente fez, que traz um pouco desse histórico de como o observatório se consolidou e da construção desses atributos. Eu acho legal trazer isso como uma lição aprendida aqui para o grupo hoje. É isso. Obrigada. Gente, desculpa os cachorros latindo ao fundo. Faz parte, Tainá. Muito obrigada. É muito, muito bom saber, assim, né, não só das vitórias, mas também dos desafios do Observatório da Restauração. É um grande caso de inspiração para o nosso Observatório de PSA. E aí, sem mais delongas, vou chamar o Marcelo, que é associado, né, assessor técnico, na verdade, do PNUD, para trazer um pouco sobre a experiência do Floresta Mais, um grande programa nacional que tivemos recentemente, temos ainda, e já entendo que temos até resultados desse programa. Por favor, Marcelo. Obrigado, Vitória. Bom dia a todos e todas. Bom, rapidamente agradecer o convite de estar com vocês aqui compartilhando essa experiência do Floresta Mais. E é muito bom ver o observatório tomando forma. Então, bem legal, parabenizo a iniciativa. E também é muito bom ver a WRI, uma instituição como esta, sediando aí o observatório. Vou compartilhar aqui uma apresentação para guiar fala. Bom, também quero parabenizar a Gabriela pelos avanços aí na regulamentação. Sei que foi uma batalha para chegar a esse caminho, a esses resultados. Bom, Obrigada, PNUD, por tudo. Obrigada. valeu, valeu. O Floresta Mais, ele é um projeto de cooperação internacional. Ele é financiado pelo Fundo Verde pelo Clima. Só para confirmar se estão vendo a apresentação, né? Estamos Que sim, pode Tá, continuar, perfeito. Marcelo. Obrigado. Então, ele é um projeto financiado pelo Fundo Verde e pelo Clima, são recursos que são provenientes de REDD+, na estrutura do Acordo de Paris, né, de resultados que foram alcançados pelo Bioma Amazônia em 2014 e 2015. Ele é implementado pelo PNUD e em cooperação com a coordenação técnica do Ministério do Meio Ambiente. São diversas modalidades que estão incluídas nesse projeto, são um projeto de 96 milhões de dólares. E eu vou trazer aqui a experiência do que é o PSA mais puro, vamos dizer assim, dentro do arranjo. Dentro dos resultados que são esperados desse projeto, um deles é desenvolver um piloto com um programa nacional de serviços ambientais. Então, tem sido um privilégio, na realidade, a gente poder testar iniciativas, promover inovações, ter lições aprendidas, e fazendo correções para que esses resultados contribuam posteriormente para o Programa Nacional do PSA. Como falei, então, dentro das diversas modalidades e frentes que a gente tem de atuação, acho que a mais robusta que temos até hoje é o pagamento de serviços ambientais para agricultores familiares.
O objetivo dele é promover a conservação da vegetação nativa dentro de imóveis rurais, até 4 módulos fiscais. Então, pequenos imóveis rurais que estejam localizados na Amazônia Legal. E a estratégia é um pagamento direto aos agricultores familiares monetário, né? São pagamentos que são realizados anualmente. E ele se estrutura da seguinte forma: então, ele tem uma fase, né? Nós encontramos no início da implementação, que começou em 2019, 2020, um desafio muito grande de conseguir monitorar a vegetação, remanescentes de vegetação nativa nos imóveis rurais. A ideia sempre foi utilizar o cadastro ambiental rural, mas naquele momento a gente tinha pouquíssimos pequenos imóveis com o CAR já validado, né, que já passou pelo processo de análise e validação. E aí se criou essa estratégia de ter um faseamento. Então tem uma fase de habilitação para que os beneficiários estejam aptos para seguir, para atuarem de fato prestando um serviço ambiental. Então na primeira fase, né, as fases elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, o beneficiário que entra na fase 1, ele recebe R$ 1.500 por parcela, sendo que são duas parcelas. Uma no momento da adesão, já tem que ter o imóvel já inscrito no CAR, né? É, e, e a segunda parcela vem quando conclui esse processo de análise e validação do CAR, e ele também demonstra que ele é um agricultor familiar por meio do CAF, né, do Cadastro de Agricultor Familiar. Então, vai receber na fase 1 3 mil, recebe, né, R$ 3.000 por beneficiário. E já a fase 2, ela é contínua, com pagamentos que são anuais, e eles são proporcionais à área que é conservada. Então, é calculado a partir então, dos dados ali do CAR, áreas de remanescente de vegetação nativa em reserva legal, EPP, são R$ 200 por hectare por ano, e de remanescente de vegetação nativa excedente o que é exigido por lei, R$ 800 por ano. E aí tem limites. Então, o limite mínimo seria de R$ 3.000 e um limite máximo de R$ 28.000. Isso já é uma lição aprendida, já teve modelos anteriores que iam muito abaixo e muito acima disso. Então, achamos que é interessante ter esse nivelamento. Como falei, quando entendemos que seria necessário ter um apoio à agenda do CAR para permitir a elegibilidade dos beneficiários e permitir o monitoramento da vegetação, foi criada então uma estratégia para apoiar os estados. Então, hoje nós temos equipes que estão trabalhando junto com os 9 estados, os órgãos estaduais do meio ambiente, dos 9 estados da Amazônia Legal, são cerca de 30 pessoas, que ajudam nos processos de validação do CAR, de análise e validação, e também realizam mutirões para inscrição dos beneficiários no projeto, mas também para auxiliar no processo de regularização fundiária, de documentação e da regularização ambiental do imóvel também. Já foram quase 30 mil beneficiários, produtores rurais atendidos nessas ações. E resultados, trago aqui então resultados parciais ainda, né, dessa frente de atuação. Nós já somamos aqui 160 mil hectares de remanescentes de vegetação nativa que estão sob contratos de PSA, no PSA da Agricultura Familiar, sendo que desses 160 mil, 22 mil são excedentes à reserva legal e APP. Temos 4 mil provedores de serviços ambientais, 4 mil beneficiários, e já foram pagos R$ 38 milhões em PSA para esses beneficiários. Aqui temos a distribuição espacial, de onde eles estão localizados, e algumas fotos de ontem, inclusive, aí, de um dos mutirões que foi realizado em Gurupá, no Pará. Antes de avançar, queria mencionar, já dando uma resposta
a Vitória, a questão que foi trazida, né, em relação a como o observatório pode contribuir. Nós temos, o projeto é um projeto que ele tem uma finalização em 2029, então há uma descontinuidade, né? Isso é, gera aí uma limitação de, enfim, é, é uma restrição, né, de uma perda, na realidade, de uma carteira de provedor de serviços ambientais. É, e isso se dá principalmente pela falta de financiamento que se existem para ter uma continuidade. Então, há uma expectativa de que o programa federal possa absorver esses beneficiários, mas ainda em construção, né? E a ausência de financiamento, eu coloco que é decorrente de um desconhecimento, de uma assimetria que se tem de compreensão em relação aos pagamentos por serviços ambientais, a esse tipo de mecanismo. Isso em diversos níveis, seja do gestor público, seja dos próprios beneficiários, seja dos financiadores, que têm percepções muito fragmentadas e acabam não tendo uma compreensão muito clara do benefício, como funciona o mecanismo e dos benefícios que ele pode gerar. E aqui que vejo que o observatório pode ir além dessa agregação de dados, né, e atuar como um repositório de ferramentas que possibilite superar a questão do financiamento e dar escalabilidade para o PCA no Brasil. Então, ferramentas que possam servir ao técnico municipal que atua localmente e quer desenhar seu programa de PSA local, ferramentas que possam auxiliar ao financiador a entender os benefícios que são gerados aí por aquele mecanismo e aí ele tomar uma decisão se em qual programa apoiar ou se de fato é aquilo que ele gostaria de financiar, né? Ah, e com isso também gerar conhecimentos para aprimorar novos desenhos que venham a existir aí de pagamentos por serviços ambientais. Então, até vai de encontro um pouco do que é, o Fernando falou, né, de trazer medidas que vão para além do carbono e que o Yuri também mencionou, de trazer confiança para o mecanismo de pagamentos por serviços ambientais. Passando aqui, é, não queria deixar de mencionar algumas iniciativas novas que o Projeto Floresta Mais vem apoiando. Então, uma delas é o PSA do Pirarucu, que a Gabriela mencionou também na sua fala. É muito interessante, então ele está em fase de início de implementação. A ideia é um pagamento por serviço ambiental para a cadeia da sociobiodiversidade. Esse é um piloto de um produto das cadeias da sociobiodiversidade é, são pagamentos para associações comunitárias que realizam manejo do pirarucu no estado do Amazonas, pagamentos relativos à proteção dos lagos, dos ambientes onde há o manejo do pirarucu, e também pela produção sustentável desse manejo. Então, foi instituído recentemente, já existe uma portaria do MMA conjunto com o MDA que implementa, que institui esse mecanismo e o Floresta Mais está financiando e apoiando o desenho operacional dessa frente. Então, não temos resultados ainda, ele está em implementação. E também mencionar que eh, ontem no evento de anúncios, né, no Palácio Planalto, junto com a Presidência da República, também foi mencionada uma nova frente de atuação que teremos com territórios coletivos. Então, é um pagamento por serviço ambiental pela conservação da vegetação nativa em territórios coletivos. Isso foi anunciado ontem, então está em desenho. Logo mais teremos mais novidades para serem compartilhadas. Já vi a Vitória aparecendo aqui e passo para você, Vitória. Obrigado. Marcelo, muito bom. Acho que esse é um caso muito concreto, né, de como as políticas e programas em conjunto com a agenda pública podem, de fato, escalar muitas vezes o PSA, essa agenda
para, por exemplo, esse público que muitas vezes não tem acesso a um grande projeto de carbono, né? Pequenos agricultores ou agricultores que nem têm acesso a essa informação, mas que merecem ser reconhecidos, têm a sua parcela para colocar no programa. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha esses exemplos e agora novos exemplos também para territórios coletivos. Isso vai ser uma grande vitória, né? Uma nova fase. Muito bom, obrigada, Marcelo. Eu agradeço também a todos os participantes que estão aqui e que permaneceram mesmo após o tempo. Então, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas no chat, o pessoal já está respondendo. Acho que ficou faltando apenas uma pergunta para o Yuri, que ele pode escolher se responde por aqui ou a gente pode responder depois individualmente também. Mas agradeço ao público, agradeço a todos os painelistas. Muito obrigada e um bom dia para todo mundo. Seguimos na agenda do OPSA e convido a todos também a saber mais sobre a OPSA. Se a sua organização não é membro, nós estamos com um formulário aberto para a entrada de membros. Vamos compartilhar com todos que estiveram presentes. Muito obrigada.